Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Nando de Moraes, eu sou numerólogo cabalístico. Esse vídeo eu estou fazendo em especial a galera da comunidade Nightwish, né? Uma banda que eu sou fã desde 2001, 2002. Sou um cara totalmente suspeito para falar da banda, eu gosto demais. E assim como várias pessoas, né? Inclusive eu, né? Foi um choque na hora que ficou sabendo que o Marco estava se retirando da banda, né? E nesses dias aqui eu ainda pensando, falei, nossa, quem que será que vai substituir? Acho que está sendo a grande angústia de todo mundo, né? E eu com o trabalho de numerologia pensei, vou fazer numerologia dele aqui para ver se eu até encontro alguma coisa. E assim, para quem não sabe, numerologia cabalística não tem nada a ver com previsão. Aquela coisa que vai acontecer e pronto. Não se trata desse tipo de assunto. A numerologia cabalística, ela se trata de vibrações. Inclusive, para quem quiser compreender um pouco mais sobre o assunto, faz pouco tempo que eu tenho esse canal, estou publicando alguns conteúdos para explicar mais sobre numerologia, do que se trata, tá? E para a gente não ficar enrolando demais aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico numerológico dele, para a gente começar a trocar as ideias de uns pontos principais. Isso aqui é um gráfico numerológico. O que seria o gráfico numerológico? Ele é uma planilha que a gente consegue visualizar tudo que contém em um mapa. Um mapa numerológico ele tem aproximadamente 30 páginas falando exclusivamente sobre a pessoa. Tudo isso através do nome de registro e através da data de nascimento. Basicamente, a numerologia é feita toda em cima dessas informações, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, se a gente for falar sobre tudo isso aqui, a gente vai fazer um vídeo de 2 horas, então assim, é bem longo. E eu peguei algumas partes principais aqui, que eu acho que vai ser de mais interesse da galera. Esses pontos onde eu deixei assinalado aqui, ó, é onde que eu achei de maior relevância para estar comentando com vocês aqui. E além do gráfico, um ponto que eu gostaria de iniciar é sobre a assinatura dele, que é só Marco Hietala, né? Porque o nome dele é Marco Tepani Hietala, certo? O que a gente chama de assinatura na numerologia se trata da vibração que carrega no nome que a pessoa leva para a vida dela. Tipo, um nome artístico, por exemplo. Dificilmente você vai ver uma pessoa que se apresenta com o nome completo. Ela sempre adota um nome, é muito comum, né? Pegar o primeiro nome e o último sobrenome, né? Eu acredito que seja a assinatura mais comum, mas geralmente não é uma assinatura planejada. E às vezes tem pessoas que têm ou não têm uma certa sorte em ter a assinatura adequada com a área de atuação dela. Então vamos começar pelo número de destino. O número de destino é nada mais nada menos que a soma reduzida da data de nascimento. Se você até quiser saber a sua, eu tenho um vídeo lá no começo do canal, se não me engano é o meu 3º vídeo, que eu explico exatamente como fazer essa conta, tá? Caso vocês queiram ler completinho o que está escrito aqui, tá? É só dar uma congelada no vídeo aí, mas a minha intenção é pegar alguns pontos principais. Aqui uma característica positiva do número 1. Se for estimulado por um projeto que considere valer a pena, tem o talento, a vitalidade e a capacidade de realizações extraordinárias. O 1 necessita de brilho, de reconhecimento e sucesso. É bem a cara dele, pessoas de número 1. E é como eu estou falando, isso é uma vibração, é uma coisa que a pessoa carrega nela. Essa coisa número 1 pode ser empregada em diversas áreas diferentes, independente do caminho, né, que a pessoa segue para a vida dela e tudo mais. Aqui uma característica até interessante, ó. Quem com ele convive fica muito intrigado, pois demonstra sempre um semblante feliz, alegre, descontraído e, acima de tudo, muita confiança em suas realizações, mesmo que tudo isso não seja verdade. Então, assim, a pessoa às vezes ela é empolgada, alegre e tudo mais, mas às vezes tem alguma coisa escondida nela lá e o 1 geralmente ele é um pouco fechado. O 1 dificilmente ele abre para as pessoas o que ele realmente é. Aí, como eu comentei, não necessariamente a pessoa é tudo isso que está escrito, mas são tendências vibratórias. Por exemplo, aqui, ó, ele tem tendência à arrogância, egoísmo, prepotência, excesso de ânimo e dominação, por vezes achando que o sucesso do grupo dependeu exclusivamente dele. Não seria muito estranho ele pensar dessa forma, até porque ele tinha uma participação na banda fora do sério, né? A ponto até de quase ter um fim da banda por conta disso, né? Não sei se é necessariamente isso que ele pensa, mas é uma tendência, porque o número 1, como ele tem muito essa coisa de destaque, pode ser
que ele possa ter algum tipo de pensamento dessa forma. Que esse tipo de conduta às vezes pode atrapalhar o trabalho, né, tanto o relacionamento a dois, que inclusive, né, ele terminou o primeiro casamento, se não me engano, em 2014. E para a gente não demorar demais, vamos dar sequência aqui. Expressão número 6. A expressão já é o nome de registro, tá? Se vocês derem uma olhada no gráfico, vocês vão perceber que cada letra é referente a um número e tem aquela determinada soma reduzida. E ele é a expressão número 6. Expressão número 6, o 6 é o número do amor, se a gente for resumir assim numa palavra só. E a expressão ela mostra muito como a pessoa se comporta diante da sociedade, a forma que ela realmente se expressa. Então o número 6 é muito, mas muito favorável para quem é da área da música, inclusive. Os números que têm grande compatibilidade com a área musical é o 3, o 6 e o 9. Eu falo mais isso em alguns outros vídeos, mas vamos ser mais objetivo. Como eu falei, quem quiser ler completinho, dá aquela congelada. Mas aqui, ó, aqui mais uma vez falo, é o número da incerteza do casamento. O tipo de vida que as pessoas de expressão 6 levam pode ter esses problemas de relacionamento. Porém, ó, a família é a base da sustentação de toda a sua vida. E todo mundo sabe que quem vive em turnê, vive viajando, tá carregando uma vibração dessa aqui, não deve ser nada fácil. Um ponto que eu achei interessante também é o 6 quer ver todos saudáveis, alegres e repletos de sucesso e felicidade. É uma coisa que parece que a gente enxerga muito nele. Parece que ele tem bem essa coisa do amor mesmo, essa vontade de ver pessoas bem. E dando sequência aqui, pra gente ser mais resumido, missão 7. Falar sobre missão na numerologia é um ponto, acho que é o ponto que mais pega, porque não sabe por que ela está aqui no mundo e entra numa crise, aquelas crises existenciais, né? E às vezes a gente pensa que missão é algo grandioso, né? Como grandes avatares religiosos, políticos ou qualquer coisa que seja. Mas às vezes a nossa missão, ela está muito próxima. Né? Ela está muito próxima da gente. E o que seria, no ponto de vista da numerologia, uma missão? Qualquer ser humano veio para esse mundo para se melhorar e para tentar contagiar mais pessoas a se melhorarem também. Né? Como se fosse uma escadinha que a pessoa subir um degrau, ela joga uma corda ali e vai puxar a outra para cima também. Basicamente, a missão de qualquer ser humano é essa, independente da crença, até porque numerologia não tem nada a ver com religião. Tá? É uma ciência numérica, uma ciência hermética. Para quem conhece um pouco de hermetismo, a astrologia, o início da medicina, a alquimia, o tarô egípcio, veio tudo da ciência hermética. E o que a numerologia faz? A numerologia ela nos dá qual que é a característica para a gente se melhorar e levar pessoas para cima, levar pessoas com a gente. E o dele é o número 7. E eu achei bem interessante, ó. A primeira impressão, as pessoas sentem até um certo receio de se aproximar dele, pois seu ar superior e até assustador leva-as a se afastar em princípio. Porém, após algumas horas ou somente minutos de convivência, todos lhes são simpáticos e anseiam por permanecer na sua companhia. E se alguns não o fazem, é por pura inveja ou desrespeito. O 7, a vibração da perfeição e da sabedoria, tanto na vida material como no mundo espiritual. É o número das qualidades psíquicas e também da sensibilidade. Assim, eu particularmente enxergo muito isso nele. Ele tem esse ar superior mesmo, né? Bem a cara dele. E aqui um ponto interessante. O sucesso mundano, ou seja, material, é importante para a sua realização espiritual. Por isso não deve ser negligenciado qualquer projeto que possa trazer benefícios financeiros, pois sua missão depende em muito desse poder material para se desenvolver e obter o êxito que almeja. A gente imagina que esses músicos de grande banda ganham bem, a gente não faz às vezes nem ideia de quanto, né? Mas é muito possível que a banda dê o suporte para ele cumprir a missão dele. Às vezes é até um pouco difícil saber se ele realmente está exatamente no caminho da missão dele. Isso aqui é uma coisa que só a pessoa sentindo para conseguir realmente identificar. Mas vamos seguir que eu quero entrar numa das partes mais interessantes, que é sobre ciclo de vida. Eu vou até dar uma voltada rápida aqui no gráfico. Vocês podem perceber, o primeiro ciclo de vida, ele se dá ao nosso nascimento, tá? A gente tem um cálculo, né, preciso que a gente faz aqui para entender onde termina o primeiro ciclo dele. Cada ciclo desse aqui tem uma vibração diferente, mas eu vou falar
a partir do segundo ciclo, que é onde a gente conhece mais sobre a pessoa dele. E, por sinal, essa mudança de primeiro ciclo também muda o desafio de vida, que é na mesma época, e também muda o primeiro momento decisivo. Essas três coisas aqui mudam simultaneamente. Toda pessoa passa por esse mesmo processo e geralmente onde a pessoa mais sente mudança na vida dela em vários aspectos. Vamos pegar na sequência aqui, ó, e falar sobre o ciclo de vida 5 dele, o que trouxe para ele. O 5 é indicativo de um período de expansão de horizontes, época propícia a viagens, mudanças, romances, liberdade, de novas atitudes e também novos amigos. Quase sempre nesse período a pessoa terá de encontrar suas oportunidades longe do domicílio. Precisa aprender a se adaptar, a procurar novas maneiras de ver as coisas e evitar a tendência para fixar-se num determinado lugar. Em resumo, é um período de grande movimentação, de grandes mudanças e de novos horizontes. É muito interessante, porque 2002 foi quando gravaram o Century Child, né? Foi a entrada triunfal dele na banda, né? E isso aqui corresponde demais o que vibrou para ele na época. Vocês que acompanham a banda há mais tempo também, né? Imagina que o quanto isso é verdade. E nisso, no mesmo ano, ele mudou o seu desafio. E agora, olha como as coisas vão se conectando. Ele tem aquela coisa do número 1 de destino, o cara que é pioneiro, tem um instinto de liderança muito grande. Com isso, como eu falei para vocês, tem uma tendência a um pouco de arrogância, a ser um pouco autoritário, mas aí onde que vai ter as vibrações que compensam na vida. Porque logo de cara, esse desafio 2 dele, também entrou em 2002, é o desafio número 1, né? Vibração 1. O consulente precisa aprender a se situar no meio termo entre um sentimento excessivo ou insuficiente de sua própria personalidade ou importância. Precisa aprender a ser firme, positivo, independente e autoconfiante, sem impor sua vontade às outras pessoas ou esperar que tudo gire em torno de si. É tão interessante isso porque ele, por mais que ele tinha um grande espaço na banda, né? O 1 precisa de espaço, o 1 não consegue ser completamente mandado, mas ele também não assumiu a posição de líder. Esse desafio vibrou justamente esse equilíbrio entre ter o espaço dele, mas também ter uma postura que a palavra final não é dele. Então a gente tem ciclo de vida, desafio e momento decisivo, tudo mudando na mesma época. Esse aqui eu já coloquei os 3 porque os 3 já aconteceu na vida dele. Então, nesse ano de 2002, foi a entrada dele na banda, ele teve um momento decisivo número 9, vibração 9. Traz oportunidade para se cultivar o amor, a solidariedade, o altruísmo e para se viajar para o exterior. Poderá haver algum tipo de perda e até desapontamentos, principalmente entre amigos. Um bom investimento para o consulente é fazer obras humanitárias durante esse período, pois os frutos dessa plantação são certos e o sucesso e a fama se farão presentes. E assim, o altruísmo a gente pode praticar ele em diversas áreas diferentes, né? E eu acho que quando a música traz algo que melhora o ser humano, né? Que o papel da música é esse, né? Quando você está engajado num projeto musical que é para contribuir com um outro ser humano, uma vibração dessa é certeira, né? Pode perceber que isso aqui casou perfeitamente com ele também. E esse é um período, os momentos decisivos são períodos que duram 9 anos. O segundo momento decisivo dele foi de 2011 a 2020, momento decisivo número 6. Mais uma vez aquele númerozinho do amor, aquele número ligado à família, né? É um momento dos ajustes e das responsabilidades familiares. Caso tenha consciência disso, esse é um momento de grande afetividade, de amor e de felicidade doméstica, além de sucesso e segurança material. Do contrário, ou seja, caso seja dispersivo ou inconstante, poderá ser um período de desgostos, discussões, brigas e graves problemas domésticos e até indício de separação. Vibrou por 9 anos isso aqui e, de fato, em 2014 acabou o primeiro casamento dele, né? É que eu tô falando para vocês, a gente veio no mundo com alguns propósitos, né? Por mais que a gente adquiriu fama, adquiriu sucesso, uma coisa que faz muita diferença é o que é a nossa missão e o que é simplesmente o nosso objetivo.
Mas esse aqui é um dos papéis da numerologia, é mostrar o que é a tendência vibratória daquele momento e pode ajudar com que a gente tome determinadas atitudes, algumas escolhas, né? Porque acima de qualquer coisa a gente tem o nosso livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio não se discute. E agora um outro ponto, né? Um momento decisivo, né? Momento de novas atitudes, né? Até dura às vezes. 2020, ó. Traz oportunidades para viagens, para experimentar novas sensações, novos empreendimentos e para se livrar de tudo que está obsoleto ou já não faz mais falta. É uma fase de liberdade, de mudanças e de desenvolvimento pessoal, principalmente se vier após o momento decisivo 4 ou 6, que foi seguido do 6, né? Que já veio de um problema familiar, né? Casou novamente e tudo mais. Então esse momento decisivo 5 é a hora de dar um basta em algumas coisas, mudar, dar atenção total. Vocês podem até ver no texto dele falando o motivo da saída da banda e tudo mais, que ele sente uma necessidade muito grande de se reinventar. Ele não sabe quando volta e nem se volta para a música, né? Eu acredito até que ele volte para a música sim, mas ele realmente está sentindo essa necessidade de livrar de um monte de coisa e praticamente dar uma zerada na vida. E é isso aí, pessoal. Tudo indica que tanto a entrada dele na banda quanto a saída teve uma questão vibratória, né? Sabe aquela história de cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, cada um tem a sua oportunidade, né? Então, isso são tendências vibratórias. Cabe a gente estar ou não preparado para isso. Porque acima de qualquer coisa, acima de vibração, a pessoa tem os objetivos dela, tem o estudo dela, tem as dedicações. O cara é um músico, né, inquestionável, né, tanto como baixista como vocalista, nem se fala. Então esse é o grande papel da numerologia, ela é como se fosse um manual de instrução de um ser humano, é bem interessante isso. E antes de eu terminar, uma coisinha rapidinho que eu lembrei aqui para falar, é sobre a assinatura. O nome dele vibra 6 e o nome dele, né, artístico, ele vibra o número 9. Foi onde eu comentei com vocês mais no começo do vídeo. Os números que vibram muito bem para quem está na área musical é o 3, o 6 e o 9. E é isso aí, galera. Se vocês acharem interessante, tá, o tipo de conteúdo, meu canal é bem recente, tá? Já faz um tempo que eu estou trabalhando com a numerologia, mas esse trabalho meu com o YouTube é recente. Se quiser dar dicas de assunto ou de pessoas que vocês gostariam de saber também, pode deixar aí. Eu vou atender com o maior carinho. Agradeço de coração a atenção de vocês aí. E aguardo o retorno de vocês para saber o que vocês acharam, beleza? Valeu!